Olá, bora mergulhar num assunto que sempre gera muita conversa e, vamos combinar, bastante confusão: o papel de Maria e dos santos na fé católica. A ideia aqui é a gente desvendar juntos os detalhes e entender o que essa devoção realmente significa. Bom, vamos direto ao ponto, a pergunta de $1 milhão, né? Afinal, os católicos adoram ou não adoram Maria e os santos? É exatamente isso que a gente vai analisar para tirar essa dúvida de uma vez por todas. E para a gente não se perder no meio do caminho, nosso roteiro vai ser bem simples. A gente vai passar pelos principais pontos de debate e explicar a lógica por trás de cada um desses ensinamentos. Para começar, a gente precisa alinhar os ponteiros e entender o significado de algumas palavras, porque olha, na teologia católica, cada termo tem um peso, um sentido muito específico, e entender isso faz toda a diferença. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a distinção. Pensa assim, existem 3 níveis de honra. O primeiro, latria, é a adoração, o culto que se deve única e exclusivamente a Deus, ninguém mais. Depois vem a dúlia, que é a honra, o respeito dado aos santos e anjos, e por fim, a hiperdúlia, que é uma veneração especial, um degrau acima, digamos assim, reservada só para Maria por causa do seu papel único em toda a história. Ou seja, a ideia é a seguinte: quando se honra um santo, o que se está fazendo, na verdade, é reconhecer a obra de Deus na vida daquela pessoa. Não é um culto à pessoa em si, mas um louvor a Deus através do exemplo dela. Ok, mas e a tal da intercessão dos santos? Como é que uma coisa leva a outra? É o que a gente vai ver agora. É aqui que entra uma das principais objeções, baseada na Bíblia. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A resposta católica para isso é que a intercessão dos santos não vem para substituir a de Cristo, mas sim para participar dela. É como se a igreja inteira, a galera do céu e a da terra, formassem um grande corpo, orando uns pelos outros. Tudo dentro da mediação de Cristo. E essa ideia tem uma base bíblica bem forte, sabe? Olha só essa passagem do Apocalipse, que mostra os santos lá no céu apresentando as nossas orações a Deus. É uma imagem bem poderosa dessa tal comunhão dos santos. Beleza, com essa base sobre os santos mais clara, agora sim a gente pode focar em Maria. Afinal, qual é o lugar dela nisso tudo? Seria ela apenas uma mulher como outra qualquer? Aqui a gente entra num ponto central, a palavra grega Theotokos. Ela é super importante. Significa, literalmente, portadora de Deus, ou, como foi traduzido, mãe de Deus. Esse título foi definido lá nos primeiros séculos da Igreja para afirmar uma coisa bem específica, que Maria é mãe da pessoa de Jesus, e essa pessoa é divina. E aqui está o pulo do gato. O título não quer dizer que ela criou a divindade de Jesus, claro que não. A questão é que a pessoa que ela gerou em seu ventre é o Filho eterno de Deus que assumiu a nossa natureza humana. É sobre essa relação única que o título fala. Isso nos leva, então, a um dos pontos mais debatidos: a Imaculada Conceição. O que é que isso significa na prática? E essa não é uma ideia nova não, viu? É uma crença bem antiga na tradição da Igreja, que foi, digamos, oficializada como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX. Aí vem a pergunta que não quer calar, mas e aquela passagem em que a própria Maria chama Deus de meu Salvador? Ué, se ela precisava de um Salvador, então ela era pecadora, certo? A teologia católica tem uma resposta bem específica para isso. A explicação é que sim, ela foi salva por Cristo, só que de um jeito único. Pense assim, é como se, em vez de Deus tirar alguém de um buraco, ele impedisse essa pessoa de cair no buraco. É o que chamam de salvação preservativa. Ela foi salva por antecipação, pelos méritos do sacrifício que seu filho faria no futuro. O Catecismo da Igreja Católica deixa isso bem claro. Foi uma graça especial, um privilégio único, e tudo isso aconteceu por causa dos méritos de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação dela veio do mesmo lugar que a nossa, de Cristo. E para fechar essa parte sobre os dogmas marianos, vamos falar da Assunção. O que a Igreja ensina sobre o fim da vida de Maria aqui na Terra? A Assunção, na verdade, é vista como uma consequência bem lógica da Imaculada Conceição. O raciocínio é o seguinte: se a morte e a corrupção do corpo são consequências do pecado, e Maria foi preservada do pecado original, então faz todo sentido que ela também tenha sido preservada dessa consequência. Então a Assunção é vista como a participação total dela na ressurreição do seu filho. É como se ela fosse uma espécie de spoiler da ressurreição que é prometida para todos nós, um sinal de esperança. Então, para a gente amarrar tudo, a visão católica separa bem as coisas. Adoração é só para Deus. Ponto.
A veneração ou a honra aos santos é uma forma de reconhecer o que Deus fez na vida deles. E o lugar especialíssimo de Maria vem do seu papel único como mãe de Deus, o que levou a todas essas graças singulares que a gente conversou. No fim das contas, a perspectiva católica é que toda a honra dada a Maria e aos santos, na verdade, aponta e volta para Deus, que é a fonte de toda a santidade. Fica aí a reflexão final. Quando a gente admira uma grande obra de arte, a gente está diminuindo o artista? Ou, na verdade, a gente está glorificando quem a criou?